Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Desde já antecipamos um feliz Dia dos Pais a todos os papais que nos assistem e aos filhos também, não é? Que vieram a este mundo por intermédio de uma pessoa que é a manifestação da própria vida de Deus. Em homenagem a eles, está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Na palestra de hoje, o preletor Mário Gabriel França Silva nos dá dicas de como podemos iluminar nossa vida familiar. No quadro Sou Feliz, você verá a história do angolano Charles Alfredo Holt. Ele conta como sua filha se curou da poliomielite após ele ter participado de orações na sede da Aceite ou Noie em Angola. Os preletores Enio Masakihara e Heitor Miyazaki, sempre com diálogos dinâmicos e objetivos, desfazem muitas dúvidas que nos são enviadas pelos nossos telespectadores. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Aceite ou Noie do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só, a felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se a sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica do programa da Aceite ou Noie para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800 770 2600, se for do celular 0 prestadora 11 50 14 2209. Então, princípio básico da felicidade para você. Muito obrigado. Acender uma nova luz na sua casa não significa trocar a lâmpada, e sim os pensamentos e as palavras no tratamento uns com os outros. Ilumine sua vida familiar é o tema da palestra de agora com o preletor Mário Gabriel França Silva. Bom dia, muito obrigado, tudo bem? Que bom, feliz de estar com vocês neste domingo maravilhoso. Vamos estudar um pouco mais sobre a Aceite ou Noie. Alguém está pela primeira vez hoje? Todos já conhecem? Tem algumas pessoas que estão pela primeira vez, não? Bom, Aceite ou Noie é filosofia religiosa, teve início em 1930, 80 e tantos anos, né? Já se passaram. E hoje a Aceite ou Noie, ela já está em mais de 30 países. Entre eles, graças a Deus, o Brasil é um dos primeiros países que depois, naturalmente, do Japão, onde surgiu a Aceite ou Noie, teve início aqui também, praticamente junto com o Japão. E é graças à Aceite ou Noie do Brasil que muitos outros países também hoje contam com a Aceite ou Noie, graças ao trabalho que é feito por aqui. É interessante porque vamos falar hoje, em alguns minutinhos, por alguns minutos, sobre o livro Para Realizar o Amor e a Oração, no capítulo 18, onde o professor professor Seiichi Taniguchi, ele fala sobre o amor filial. Mas antes disso, ele começa falando sobre o que é a Aceite ou Noie. Ele começa relatando assim sobre o fundador da Aceite ou Noie, que um certo dia ele encontrou um bilhete onde ele tinha escrito que eles, às vezes, surpreende porque as pessoas não entendem muito bem o que é a Aceite ou Noie. E aí ele fala, Aceite ou Noie é uma filosofia religiosa. E dentro da Aceite ou Noie, nós falamos sobre a identidade das religiões na sua essência. Significa que, dentro da Aceite ou Noie, olha, esse é um dos princípios fundamentais da Aceite ou Noie.
acreditamos que na essência de todas as boas religiões, na realidade existe uma única só, na essência, né? Na essência dela. Não talvez da forma de falar, da forma de pregar, enfim, mas na essência, todas as religiões nascem de um único Deus Criador, e esse Deus Criador, às vezes se manifesta de várias formas, né? De acordo com a necessidade do povo, da época, da história, da situação que está acontecendo, do contexto daquele momento. E esse Deus Criador, com esse coração misericordioso, vamos dizer assim, se manifesta de acordo com a necessidade das pessoas. Então, a Seichonoye, ou dentro da Seichonoye, na Seichonoye, participa pessoas de várias religiões. Isso eu queria esclarecer também nesse momento, até porque faz parte do capítulo que vamos estudar, capítulo número 18, onde começa falando sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam, será que eu tenho, principalmente o pessoal que está assistindo a gente em casa, através do programa da Seichonoye na TV, será que eu tenho que deixar a minha religião de origem para ir à Seichonoye? Bom, o professor Masaharu Taniguchi diz, não, pelo contrário, né? É necessário que você, se quer vir na Seichonoye, é fantástico, mas continua indo na sua religião de origem, se é a sua vontade, né? Também dentro da Seichonoye não se fala se você tem que deixar a sua religião para vir à Seichonoye. Muitas pessoas até acabam incorporando talvez a Seichonoye como a sua religião, pelo fato talvez de não ter uma religião. Okay? Mas no início da Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi não tinha o interesse de registrar Seichonoye como uma filosofia religiosa. Talvez isso aí seja um outro assunto, né? Mas em poucas palavras, porque é uma situação curiosa, quando a primeira vez eu escutei, mas como assim, né? Porque na realidade ele disse assim que na época, antes da Segunda Guerra Mundial, diz que no Japão existiam muitas religiões, né? E parece que as religiões naquela época no Japão não eram muito bem vistas. E ele pensava, mas Seichonoye não é uma religião. Então ele queria registrar dentro do seu estatuto, legalmente, o movimento Seichonoye, como uma entidade de cunho cultural, onde se estuda a mente, vamos dizer assim. E ele não conseguiu porque disse que o funcionário que atendeu do Estado, perguntando qual era a característica, os pensamentos da Seichonoye, ele pensou assim, não, mas Seichonoye não é uma entidade de cunho cultural, é uma religião. E ele falava, não é uma religião. E ele insistia, é uma religião. Então, vocês têm que ter algum objeto onde vocês, não sei, um objeto de adoração. E o professor Masaharu Taniguchi falava, não, mas nós não temos nenhum objeto de adoração, nós não adoramos nenhum objeto, nenhuma representação. Não, mas vocês têm que ter. Estranho, né? Mas vocês têm que ter. Por esse motivo, vocês veem, né, que nós, geralmente nas nossas reuniões, fazemos oração e nos voltamos para o chamado quadro do Jiso, o quadro da imagem verdadeira. Então ele falou, bom, então já que vocês querem um objeto, né, ele escreveu imagem verdadeira, que é esse quadro que nós temos aqui atrás. Nas nossas reuniões, nós fazemos uma oração onde nós damos início à reunião, né? E às vezes até fazemos reverências. E algumas pessoas pensam, mas será que eles estão orando para um quadro? Não, nós não estamos orando para um quadro. A Seichonoye não tem nenhum objeto assim, né? Mas é uma representação. Do que é imagem verdadeira? Imagem verdadeira é a essência do ser humano, que seria a essência perfeita, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, como está no primeiro capítulo do Gênesis, né? Vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança. No segundo capítulo do Gênesis, que aí já começa a falar do mundo mental, onde diz que o homem foi criado do pó da terra. Então, mas na realidade, de acordo com a luz do ensinamento da Seichonoye, o mestre fala assim, olha, o primeiro capítulo do Gênesis está falando sobre a imagem verdadeira, sobre a essência. O ser humano, ele é perfeito, homem filho de Deus, homem filho de Deus. No segundo capítulo do Gênesis, está descrevendo no Gênesis que na realidade tudo aquilo que nós vemos é projeção da nossa mente. Aí diz que
Eva deu o fruto do bem e do mal para o homem. Coitado, nós sempre ingênuos, né? E que o homem se alimentou do fruto do bem e do mal, né? Que seria da maçã, que a cobra estava lá no meio também. Mas por quê? O que isso significa? Quando o ser humano se afasta de Deus, ou vamos dizer assim, quando ele passa a não viver como filho de Deus, quando ele deixa de manifestar a sua essência como homem, filho de Deus, ele passa a viver em dois mundos, né? O mundo do bem e o mundo do mal. O mundo que ele acredita que as coisas podem melhorar, mas também, ao mesmo tempo, nossa, mas é muito difícil, né? É difícil as coisas melhorar. Ou seja, ele passa a viver em dois mundos. Qual a proposta da Seichonoye? A proposta da Seichonoye é que o ser humano passe a viver como um verdadeiro filho de Deus, que seria a viver aquilo que está no primeiro capítulo do Gênesis. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Okay? Então, dentro da Seichonoye, utilizamos muitas vezes expressões, ou explicamos dentro do ensinamento da Seichonoye, o ponto de vista da Seichonoye, ensinamentos como o cristianismo, porque a maior parte, talvez, de nós aqui ocidentais, nascemos numa igreja cristã, seguimos o cristianismo, né? A nossa religião de origem seja o cristianismo. Então a Seichonoye muitas vezes explica, também utiliza alguns fragmentos de sutras budistas, e algumas pessoas confundem. Bom, então será que Seichonoye, o que será que Seichonoye é? Será que colocaram num liquidificador todas essas escrituras sagradas e aí surgiu a Seichonoye? Não, na realidade não é isso. A Seichonoye não surgiu de nenhuma outra religião. Seichonoye utiliza em seus livros alguma literatura, literatura sagrada, escrituras sagradas, para explicar às pessoas que talvez vêm com um conhecimento ou uma consciência, uma conscientização que já vem de outras religiões. Mas, na essência, acreditamos que todas as religiões, todas as boas religiões, elas são origem de um único Deus criador, de um Deus amoroso, de um Deus de amor sublime, que, de acordo com a necessidade do povo, se manifesta. Ok? Então, em poucas palavras, explicamos sobre a origem da Seichonoye. Seichonoye, a filosofia da Seichonoye, falamos que ela é uma filosofia monoteísta da imagem verdadeira. Ou seja, o que é monoteísmo? Acreditar numa única força, acreditar numa única direção. E nós acreditamos numa única força, que é a força de Deus Criador. É por isso que muitas vezes, quando as pessoas perguntam sobre doença, nós falamos que a doença, ela existe ou não existe? Ela não existe. Por quê? Porque ela não foi criada por Deus. Que a pobreza não existe. Por quê? Porque a pobreza não foi criada por Deus. O único que Deus criou é o amor, a prosperidade, a felicidade no sentido amplo da palavra. E quando essa sabedoria de Deus, quando essa criação de Deus se manifesta neste mundo fenomênico, a pessoa passa a viver uma vida de felicidade, também no aspecto material. Essa é a nossa verdadeira origem. E se nós não estamos vivendo isso, é aí que nós devemos chegar. Então, esse sentimento de que eu quero melhorar, por que nós sentimos que queremos melhorar? Qualquer pessoa deseja isso, não precisa estar dentro da Seichonoye. Um ateu também sempre procura melhorar. Se está doente, ele procura cura. Se está passando por uma situação de pobreza, ele procura solucionar essa situação. Por quê? Porque há algo dentro do ser humano que não empurra essa pessoa para frente, né? Alguma coisa diz para ele que essa situação não é verdadeira, que a coisa pode ser diferente. Talvez nós, que professamos uma filosofia religiosa, também estamos dentro de uma característica espiritual, somos espiritualistas, né? Somos pessoas que não somente procuramos o lado material, mas antes do lado material procuramos a solução da causa, talvez, de uma situação negativa. E essa situação de que a situação negativa não está legal, né? A situação desse mundo não está legal, sempre acaba tendo uma causa. Sim, a pessoa está passando por uma situação de pobreza, mas se ele nasceu perfeito como homem, filho de Deus, algo nesse
fruto de ver o bem e o mal, algo nesse mundo dualista, que acredita na imagem verdadeira, mas que acredita no sofrimento, que acredita em Deus, mas que acredita às vezes em forças negativas, nessa consciência, que não é a consciência da Seichonoye. Seichonoye somente acredita em Deus, somente acredita no lado bom da vida. Por quê? Porque quando a pessoa passa a direcionar a sua conduta diária, a sua vivência diária, os seus pensamentos, os seus actos, somente no lado bom, somente acreditando que existem coisas boas, como reflexo disso, este mundo fenomênico acaba mudando. Está compreendendo? Está aqui ou estou complicando a cabeça? Se estiver complicado, pode falar, professor, não estou entendendo nada que o senhor está falando. Bom, resumindo, o que eu só queria dizer assim? O único que existe é o mundo perfeito criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu ao Filho de Deus, que somos todos nós, esse mesmo poder criador. E que nós criamos o nosso mundo ao redor, na nossa vida, aquilo que está, manifestamos nesse mundo ao redor da nossa vida, aquilo que está na nossa crença, aquilo que nós nos conscientizamos. As nossas palavras, os nossos actos, os nossos pensamentos, elas vêm de uma conscientização. Se eu falo que o mundo está cada vez pior, que meu pai não serve, que minha mãe não presta, existe conflito constantemente, é porque a conscientização que eu tenho está errada. Se eu falo que fulano não serve, que ele é um mau caráter, porque a minha conscientização não está errada. Se quando eu me olho nesse espelho imaginário, eu vejo uma pessoa que não tem possibilidade de crescimento, que a vida sempre foi ruim e vai continuar sendo assim, é porque a minha consciência, a minha conscientização no que é verdadeiro está errado. É por isso que eu falo coisas negativas, por isso que eu penso coisas negativas, por isso que eu ajo de uma forma negativa. Quando eu mudo a minha conscientização, eu passo a falar coisas positivas, eu passo a ver o mundo de uma forma correta, eu passo a ver as coisas boas ao meu redor. E como consequência disso, o meu mundo fenomênico acaba mudando também. Ao final de contas, quem não quer prosperar cada vez mais? Alguém não quer prosperar? Ninguém levanta a mão, né? Todos, claro, é óbvio. Não é porque nós acreditamos que isso não exista que nós não desejamos prosperar. Lógico que sim. Sem dúvida, quem não gostaria de viver, quem não vive essa vida assim, quem não gostaria de viver uma vida econômica, segura, estável, prosperando cada vez mais? É lógico que todos querem viver, mas por quê? É porque na realidade, na sua essência, a sua prosperidade ela é estável. Ela é um progresso constante. Quem está doente, por mais que fenomenicamente a doença falamos que ela não existe, lógico que vai querer a cura, sem dúvida alguma. Por quê? Porque ele não é assim. Ele é perfeito. Por isso que ele deseja a cura. Então, por mais que falamos daquilo que é essência, no mundo criado por Deus, onde as coisas são imateriais, não são materiais, não pense assim, então eu vou ter que deixar de procurar a prosperidade ou a cura. De forma alguma, procure, mas procure de uma forma acertada, que é mudando a conscientização e passando a se enxergar como homem e filho de Deus. E uma das coisas fundamentais para que isso ocorra está na harmonia. Deus é harmonia. Então, por mais que eu diga assim, não, mas eu sou uma pessoa harmoniosa, as pessoas que estão ao redor que não são. Eu sou bom, professor, ele que não é. Se ele não é, e o mundo que está ao meu redor é reflexo da minha mente, será que essa pessoa não é reflexo da minha mente? Claro que é, né? Tudo que está ao nosso redor é reflexo da nossa mente. Tudo que está. Então, às vezes aparecem pessoas que talvez nos tiram o sossego, né? Poxa vida, né? O que eu fiz, né? Um amigo que fala assim, acho que eu colei chiclete na cruz, né? Porque não
sei por que só aparecem pessoas desse tipo, né? O que eu fiz para merecer? Eu sou uma pessoa boa, mas o que eu fiz para merecer esta situação? Bom, o que fez, talvez a gente não dá para saber assim. Mas, se alguma coisa está se manifestando de uma forma imperfeita, se alguma situação, pessoas estão lhe tirando o sossego, vamos dizer assim, estão agredindo em palavras, está provocando uma desarmonia, algo dentro de mim está sendo manifestado. E essa manifestação está fazendo com que eu ou atraia pessoas que não sejam corretas, ou estou fazendo com que as pessoas corretas manifestem situações incorretas. Quando eu mudo, o outro deve mudar. É natural. Não é o outro mudar primeiro. E a relação entre pais e filhos, ela é, chave para uma vida feliz. A relação entre pais e filhos, a harmonia familiar, ela é chave para um sucesso profissional, ela é chave para a prosperidade, para a saúde. Pessoas que estão em desarmonia com os pais, é muito provável que, se ele não está vivendo uma situação de desarmonia, ele passa a viver. Por quê? Porque acaba manifestando ao seu redor uma situação adversa. Mas onde está a origem? Qual é a origem? A desarmonia com a origem da sua vida, que são os pais. Diz assim: o relacionamento entre pais e filhos é uma relação vertical. Quando falamos dentro da Seitonoye, uma relação vertical, é como seria a relação nossa com Deus. É a manifestação daquilo que está no capítulo 1 do Gênesis. Homem criado à imagem e semelhança de Deus. Uma relação vertical. A relação horizontal é o mundo fenomênico. Imagine uma cruz. Vertical, homem filho de Deus. Horizontal, mundo fenomênico. O vertical tem que se manifestar no horizontal. Horizontal pode deixar de manifestar o vertical? Em parte sim, não na totalidade, mas em parte sim. Quando o horizontal está negativo, pobreza, ressentimento, doença, conflito, desarmonia, é porque ele não está deixando manifestar aquilo que é vertical. Ou seja, é como se Deus, entre aspas, não está se manifestando na vida da pessoa. Digo entre aspas, porque Deus está se manifestando. É a pessoa que não consegue captar isso, né? Deus constantemente está manifestando-se na vida da pessoa. Nós já vivemos o mundo da imagem verdadeira. Se eu não estou em sintonia com essa imagem verdadeira, ou seja, se eu desejo amor, mas não tenho uma conduta amorosa, eu não vou conseguir captar essa vibração de que é o mundo perfeito criado por Deus. De harmonia, de felicidade. Amor filial constitui uma verdade inalterável desde a criação do céu e da terra. O amor aos pais é a concretização inevitável do amor de Deus. Olha só, presta atenção nesse trechinho aqui. O amor aos pais é a concretização inevitável do amor de Deus. Porque o relacionamento entre pais e filhos simboliza o relacionamento entre Deus Pai e o seu Filho amado, que é o ser humano. É por isso que, quando o filho que odeia os pais, se arrepende, passa a amar os pais, a manifestar gratidão por eles, o mundo ao redor, as situações ao redor dessa pessoa se voltam naturais e normais, como um homem filho de Deus. Diz mais ainda: na revelação divina do acendedor dos 7 candeeiros consta: mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. E nessa revelação divina também diz assim: sim, na sua vida aparecem micróbios, né, que interferem na sua vida. Ou seja, se as coisas não estão acontecendo da forma que você deseja, é porque você não está em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Antes de levar oferendas para o altar, vá e reconcilie-te com teu irmão. Antes de falar, eu amo Deus, eu agradeço a Deus, vá e reconcilie-te com seus pais. Com todas as coisas do céu e da terra. E no final da revelação divina,
Disse, porque nas minhas palavras, é através desse sentimento de amor que eu me manifestarei. Ou seja, que Deus se manifestará através desse sentimento de amor. O tempo acabou, é rapidinho, né? É curtinho as palestras. Né? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Alfredo Pout é de Angola. Certo dia, em sua terra natal, a filha de 5 anos de idade contraiu a perigosa poliomielite. Decidiu então levá-la à sede da Seichonoye em seu país. Lá participou de uma série de orações. Confira o bonito desfecho dessa história agora no quadro Sou Feliz. Eu chamo-me Charles Alfredo Pout. Eu conheci a Seichonoye em 1995. Sou de Angola. Aconteceu uma situação em 1997. Tive uma filha que nasceu em 1997 nesse caso. Em 2000, depois de 5 anos de idade, então esta menina teve uma doença, na qual levamos no hospital. E ela saiu do hospital, ficou hospitalizada quase um mês. Saindo do hospital, ela já não andava. Então, no nosso país, há uma campanha que tem se feito de pólio. Quer dizer que a pessoa fica debilitada nos pés, não anda, fica aleijada. Posto em casa, eu disse, mas eu sou Seichonoye. Sou Seichonoye, estou na Seichonoye já há 7 anos. Isso aconteceu em 2000. Estou a Seichonoye. Como é possível? Eu como Seichonoye e a minha filha não anda, se a doença não existe. No entanto, nós na Seichonoye Angola, na nossa sede nacional, nós temos feito maratona de Sutra Sagrada e meditação Sushokan, que são feitos aos sábados. Então eu disse, bem, eu como Seichonoye, já que a doença não existe, então eu vou levando a minha filha lá, porque ela já não tinha mais solução, não andava. Pois na Seichonoye no sábado, às 15, tem feito às 15, fizemos a maratona de Sutra Sagrada e a meditação Sushokan. A minha casa até a sede nacional da Seichonoye, a distância é mais ou menos como da sede nacional da Seichonoye daqui do Brasil até a subsede. A nossa sede nacional tem uma escada. Então, concluindo a atividade, então, o divulgador que estava conduzindo a atividade disse, olha, como já concluímos, ela já está salva. Que não lhe põe no colo, que ela sai andando daqui até a sua casa a pé. Então, assim fizemos, descemos da escada, ela desceu a escada, saímos da nossa sede nacional até a minha casa a pé,
Isto foi no ano 2000. Do ano 2000 até hoje, nesse momento, essa menina tem 15 anos. Ela anda, não ficou aleijada. E ela é uma menina até quase mais alta que eu. Uma miúda, nesse momento, está fazendo ciências físicas e biológicas, está na 10ª classe. Ela, quando tem alguém doente em casa, assim, ela já pega a sutra. É algo que eu vi de que esse ensinamento é valioso. Quem não conhece esse ensinamento não sabe o que está perdendo. Aí onde está aquilo que Jesus dizia: conheceis a verdade e ela vos libertará. Muito obrigado. Em outubro, 2 eventos imperdíveis estão chegando. Nós declaramos transcender todo o sectarismo religioso e, reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. E é com este sentimento de reverência que vamos participar com muita alegria e emoção do 19º Encontro Nacional em Prol da Pequena Vida, em Fortaleza, Ceará. Vamos juntos reverenciar a vida e manifestar o amor, conhecendo também o trabalho que ocorre na Fundação Grande Harmonia e no Centro de Educação Integrada de Maracajaú, CEIMAR. Instituições que aplicam a educação da vida da Seichonoye. Reeducar-se para educar. Confira o pacote preparado especialmente para você. Passagem aérea São Paulo-Fortaleza, Fortaleza-Natal, Natal-São Paulo. 2 noites de hospedagem em Fortaleza e 3 noites em Natal com café da manhã. Translado aeroporto, hotel, aeroporto e também para Maxaranguape. Visita ao Parque Aquático Manoa Parque, onde começaram as atividades da Fundação Grande Harmonia, mergulho e show cultural de Maracajaú, evento especialmente preparado para a caravana da Seichonoye, com a apresentação de danças, música, folclore e muito mais. Para informações e conhecer outras opções de pacote, entre no site www.sni.org.br/educadores, sni.org.br/educadores. É a Seichonoye com você em todos os momentos de sua vida. Muito obrigado! Os preletores Ennio Masaaki Hari e Heitor Miyazaki abrem caminho para a sua felicidade. Numa sequência de perguntas e respostas, eles abordam e lançam luzes sobre os mais variados problemas do cotidiano. Confira! Muito obrigado, é a Seichonoye trazendo respostas para você. E a partir de hoje, o programa da Seichonoye na TV, o programa da Seichonoye no rádio, leva até você aquilo que, na verdade, você sempre quis no programa, que são a solução para os seus problemas. E a partir de hoje, então, o quadro de perguntas e respostas. E nós temos aqui hoje o professor Heitor Miyazaki, que estará aí com você, respondendo todas as suas perguntas. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil. Muito obrigado. Como que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus, né? Quadro de perguntas e respostas. É bom? Sim, a parte de perguntas e respostas realmente é só para simplificar o programa de rádio que nós tínhamos e ainda tem em São Paulo. Estava em 24º lugar e quando passou para perguntas e respostas, o Ibope subiu para 2º lugar. E isso mostra a necessidade que o público tem de encontrar uma resposta para os seus problemas. Então, é isso que é fundamental. Professor, nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que mora em São Paulo, 38 anos, sexo masculino, ele é administrador de empresa. Ele diz aqui que sofre uma forte gastrite com muitas dores. Eu diria para o nosso amigo, talvez haja no trabalho dele, ele passe por algumas irritações, alguns colegas que talvez não acompanhem o raciocínio dele, e ele vai se irritando, segurando, e com esse nervosismo, gera esse problema de gastrite. Então, mude o modo de pensar, procure, antes de sair do trabalho, agradecer cada colega com quem ele trabalha, lembrar da frase de Jesus Cristo, não julgueis para não ser julgados, porque quem tem sentimento crítico tem essa tendência,
e procurar rir mais, sorrir mais e procurar melhorar mais a sociabilidade dentro da empresa. Às vezes a pessoa é muito técnica, muito eficaz, mas ele não é muito social, ou seja, ele é muito Caxias, mas não tem aquela parte social de procurar rir quando alguém conta uma piada, quando alguém brinca. Então, procurar fazer essa parte. A segunda recomendação é justamente, tem aqui em mãos o livro Minhas Orações. Aqui tem algumas orações, e dentre essas orações que constam nesse livro, a oração que ele necessita justamente para cuidar dessa parte. E participar de algum seminário da Seichonoye e ler outros livros também. E eu recomendo, no caso, Lições para o Cotidiano. Maravilha. Muito obrigado, professor. Uma professora da cidade de Praia Grande, São Paulo, idade de 60 anos. Estou com diagnóstico de glaucoma. O que fazer? Glaucoma pode ser duas coisas. Aí pode ser a causa espiritual, a causa espiritual e a psicossomática, que no caso, às vezes a pessoa tem tendências, tem um hábito, que é uma pessoa muito correta, mas ela criou o hábito de só ver para corrigir, e com isso fica muito crítico, acaba inconscientemente somente focando os defeitos das pessoas, passar a ver o lado bom das pessoas, não o lado negativo das pessoas. E outro detalhe que gera esse tipo de problema também é quando a pessoa traz da infância uma mágoa muito forte porque o pai bebia ou porque havia muito conflito na família e ela não queria ver essa situação. Superar esse problema lendo o livro Buscando Amor dos Pais. E outro fato que é a parte espiritual, e isso ocorreu com uma senhora, mãe de uma senhora chamada Valdete, e ela estava com glaucoma e a dona Valdete estava com paralisia facial. Quando eu disse para ela visitar os túmulos antepassados, a dona Valdete sentiu pontadas no rosto, diante do túmulo, e aquela paralisia, que metade do rosto que estava totalmente paralisada, sarou, desapareceu o problema, e a mãe que estava com glaucoma passou a enxergar tudo e estava com cirurgia marcada e não fez a cirurgia. Maravilha, hein? Então, para você que está em casa agora, nos ouvindo ou assistindo pela TV, tem alguma pergunta? É só mandar por e-mail sni@sni.org.br. Também para você que nos ouve e nos assiste, é só ligar também aqui no 0800 770 2600, e você também da sua casa vai estar aí recebendo uma revista da Seichonoye inteiramente grátis. Então, meu amigo, do telefone fixo é só ligar 0800 770 2600. Se for de um aparelho celular, 0 operadora 11 5014 2209. E nesses telefones também você pode entrar em contato para saber aonde tem um domingo da Seichonoye para você. Uma outra pergunta aqui, bastante interessante. A profissão é que é interessante, viu? Profissão de férias. Uma pessoa do sexo feminino que mora em São Paulo. Por que é tão difícil anular o ego? É difícil porque ela tem que mudar o modo de pensar. Se ela atentar à frase de Jesus Cristo que disse: se alguém te bater à direita, dê à esquerda, se pedir para dar 1000 passos, dê outros 2000, dê a quem pede, ou seja, não se apegue. Apego, justamente apego, veja que a palavra apego tem o ego, ou seja, é o ego, apego às coisas. Então, na verdade, o ego também tem muita coisa ligada à insegurança que a pessoa tem. Ela se apega a alguma coisa para se estabilizar emocionalmente. Então, dentro desse apego, ela tem que trabalhar muito com ela, procurar refletir. A primeira frase que Cristo disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? As pessoas que têm orgulho próprio muito forte, diz o mestre Masaharu Taniguchi no livro A Verdade da Vida, volume 30, ou seja, o ego é muito acentuado. Esse tipo de pensamento, sentimento, se isola muito as pessoas, porque ninguém gosta de uma pessoa que tem um ego muito exaltado. Então, é recomendável que ela aprenda, guarde na frase um provérbio chinês: o bambu quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. E o ego é a verdade 2, livro, coleção A Verdade 2. O mestre diz: o ego é muito renitente, é muito teimoso, e existem muitas pessoas devotas que fazem 95% das coisas certas, mas 5% que ela erra, destrói tudo aquilo que ela fez de bom por causa do ego. O ego acaba destruindo. E lembrar da frase de Jesus Cristo: aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Aí, lembrando disso, ela vai se policiar. E recomendo também que
recite toda hora. Aliás, tinha um rapaz, ele trabalha na sede central, ele era gago. E ele me perguntou, o que eu faço para deixar de ser gago? Eu falei, recite o canto evocativo em português várias vezes. Não sou eu quem realiza as minhas obras. Ou seja, o BBB, como disse o pretor Otaviano de Curitiba, BBB é baixa a bola babaca. Anular o ego, não eu. BBB, humildade, aprender a dizer sim, aprender a ouvir para depois falar. Ela se policiando resolve anular o ego. Muito obrigado, professor. Mais uma pergunta aqui de uma pessoa que mora em Americanópolis. Por que acontece de várias pessoas da mesma família morrerem afogadas? Isso porque algumas pessoas que morreram afogadas ainda estão com a sensação de que estão morrendo. Ainda não despertaram para a verdade, ainda não se libertaram do sofrimento. E o que vai ajudá-los a libertar é a verdade liberta. Se a família toda estivesse lendo a Sutra, chuva de néctar da verdade, que é a essência da verdade, para os antepassados, eles teriam se iluminado e acabaria o problema. Então, justamente aí que está o trabalho da pessoa que escreveu, não esquecer de preencher os registros espirituais para os antepassados da linha vertical, para os antepassados da linha colateral, que são os tios, avós. Por isso que alguém da família, quando tem pessoas da família colateral, que são os tios, avós, que estão sofrendo no espiritual, é comum terem problemas nos ombros, costelas que quebram, na parte lateral do corpo. E aí é que está a importância que a Seichonoye tem de fazer com que as pessoas resolvam o problema, tanto o lado emocional, no seu modo de ver dia a dia, como também ajudar os próprios antepassados e, consequentemente, resolver o problema. Sobre essa mesma pergunta, professor, agora a pergunta do Enio aqui. Primeiro, antepassados na linha vertical, quem são essas pessoas? São os pais, avós, bisavós, tataravós, metralhadoras avós, todos aqueles que, sem eles, nós não estaríamos aqui. E os colaterais são os tios avós, que são os colaterais. Okay. E os irmãos, professor? Seriam, depende da situação, por isso que também com as pessoas que têm problema colateral, um exemplo, eu tinha um funcionário na empresa, ele uma vez me perguntou, preciso ir no médico, posso ir no médico? Eu falei, outra vez, Júlio? Quarta vez que você vai no médico? Então, esse problema na perna aqui, lateral, não resolve. Eu falei, você quer ficar curado? Ele falou, quero. Perdoe sua irmã. Eu falei, o que tem a ver minha perna com a irmã? Perdoe sua irmã. Nunca mais foi para o médico. E é problema na perna, do lado lateral, por isso que também pode manifestar no lateral, e sendo mulher, lado direito, sendo com homem, lado esquerdo. Só para deixar bem claro para mim também, professor, quando há muitas pessoas da mesma família que morreram afogadas, em alguns casos, desses afogamentos, pode ter tido uma influência espiritual? Sim, inclusive tem uma pessoa que trabalha em Biúna, ela me perguntou, a minha sogra, toda semana ela cai. Toda semana cai. Por quê? Eu falei, alguém da família morreu afogada. E ela falou, as duas filhas da minha sogra morreram afogadas. E ela fez a oração para as duas filhas, nunca mais caiu. Muito obrigado. Essa mesma pessoa fez outra pergunta. Por que existem mulheres que não conseguem ter filhos? Primeiro, porque ela é general. Quando a mulher toma atitude de homem, praticamente os órgãos, as células correspondem à situação. Então, nesse caso, ela precisa ler o livro A Razão de Ser Mulher, volume 1 e volume 2. O senhor fala general que quer mandar... Quer mandar no marido, ela que impõe, tudo que você tem que ser do jeito dela. Se vai pintar a casa, eu que tenho que escolher, ela que toma a decisão, ela que vai na dianteira. Isso é tomar a iniciativa, passar a atropelar o marido. Não estou falando para ser submissa, mas cada macaco no seu galho. Tá? A mulher não pode perder a feminilidade, senão perde todo o encanto feminino. E o homem também manter a postura de homem. Tudo isso é importante, né? E lendo o livro A Razão de Ser Mulher, volume 1, volume 2. E aí ela tem que aceitar o que está no livro, entender que a postura, a função da mulher. O segundo detalhe que pode gerar esse problema é quando existe um karma na família, como está citado no prefácio do livro A Humanidade Isenta do Pecado, e que impede essa coexistência, a formação de um lar normal. E quando a pessoa elimina aquele karma, que sentimento de culpa que ela traz, que é da própria família, resolve o problema, como resolveu o problema do Vânio e da Vanderleia, que não conseguia, e depois que eu orientei para que eles lessem o livro Humanidade do Pecado no mínimo 10 vezes, nasceu a Camille, né? E tudo isso são fatores que, mudando a postura, consequentemente engravida. Mas
Também existem outros casos que tem outras situações que demoraria muito tempo para explicar, mas praticamente fazendo essas práticas, tem outra parte que diz no Chave da Vida Feliz, volume 1, que as pessoas, quando for orar para os antepassados, dizer a eles se algum antepassado necessita retornar para a terra, agradecemos que seja por nosso intermédio. Em seguida, fazer a Súplica Sagrada. Muito obrigado. Nós estamos aqui com o preletor Heitor Miyazaki, respondendo perguntas dos ouvintes do programa do rádio, dos telespectadores do programa da Seite Unida TV. Então, caso você também tenha uma pergunta, é só enviar para a gente através do e-mail sni@sni.org.br. Mais uma vez, sni@sni.org.br. Então, muito antes dessa pergunta entrar no ar, ela será respondida para você através de um e-mail também. Aqui, sempre nós não vamos estar identificando quem é a pessoa, o nome da pessoa, e às vezes só falamos a cidade que mora, a profissão, em alguns casos, a idade. Então, pode mandar para a gente qualquer dúvida que tenha a respeito da Seitonoye, mas principalmente para resolver os seus problemas. Preletor Heitor, pessoa do sexo feminino que mora em São Paulo, 32 anos. Tenho estado muito triste e tenho muito medo de morrer, pois sinto muito apego a tudo e a todos que me rodeiam. O que fazer? Tem que se libertar compreendendo a verdade. Medo de morrer, você não vai morrer. Você que escreveu, você não vai morrer nunca. Corpo carnal, tem que deixar o corpo carnal, você já fez isso muitas vezes. Você já tem corpos carnais em vários continentes do mundo. Então, morrer, você não vai morrer. Se você tivesse morrido numa vida anterior, você não teria se reencarnado. Mas a vida não morre, esta é a verdade, você é vida imortal. Aí é que está a importância das pessoas lerem constantemente livros da verdade para tirar esse medo de que vai morrer, né? A vida é eterna, nós não morremos. E pensando que aqui é uma maravilha, você não conhece do outro lado, não precisa ter pressa, mas é muito melhor. Você não precisa carregar o peso do corpo carnal. Tudo é maravilhoso, é muito mais bonito, né? O mundo celestial é fantástico. Tanto assim que é um sacrifício muito grande para um espírito muito grandioso voltar para a Terra para fazer um trabalho missionário muito importante, muito difícil. Por que as pessoas não querem ir para o outro lado mais bonito, professor? É justamente não porque lembra, é ilusão, né? É igual sapinho que está no poço pequeno e acha que é o maior mundo do mundo. É o sapo grande, olha na borda. O que você está fazendo nesse mundinho? Ele fala, mundinho nada, o maior lugar do mundo é aqui. Ele não conhece o outro lado, né? Mas também não precisa ter pressa. Enquanto tiver corpo carnal, porque ainda tem missão para cumprir. Então, eu recomendo que essa pessoa leia o livro Melhore Seu Destino Orando para os Antepassados, participe de um seminário nas academias. Tem vários livros, né? Nós temos, atrás de você tem uma estante com uma parte da quantidade de livros que a Seitione tem. Relendo esses livros, você vai se libertar desse problema e vai viver uma vida tranquila, feliz e por muito tempo. Maravilha. Uma outra pergunta de um aposentado ferroviário, 80 anos, olha que legal. Ele quer saber se existe destino e vida pós-morte. Destino não é fixo. Se o destino fosse fixo, Deus teria feito de nós um boneco. O que rege o destino nosso, 50% são karmas que nós trazemos de vidas passadas, 25% ajuda dos espíritos elevados e 25% o nosso modo de viver. De acordo com o nosso modo de viver, nós podemos mudar o nosso destino. Se todo mundo viesse com o destino fixo, para que estudar, para que se trabalhar, para que se dedicar? Mas as pessoas podem transformar seu destino de acordo com o seu modo de viver. Quem é pessimista vai ter uma vida péssima. Quem está sempre triste, brigando com os outros, também não vai ter uma vida feliz, né? Quem não sabe manifestar amor ao próximo também não vai colher, porque a lei do karma é essa, a lei da causa e efeito, quem planta colhe. Então, o modo de viver também é uma influência muito grande no destino. Sobre a vida após morte, claro que existe, né? Por que Cristo ressuscitou 3 dias? No Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos, eles constam que ele iria deixar o corpo carnal de uma forma um tanto drástica, e 3 dias depois ele iria voltar para mostrar para as pessoas o quê? Ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Para mostrar que a vida é eterna, que existe a vida, que a vida continua. E por que o corpo carnal dele não foi encontrado até hoje? Para mostrar que Cristo não é corpo, Cristo é vida. Nós também somos vida. Nós somos vida eterna de Deus. Muito obrigado, hein? Muito obrigado.
Então, para você que está em casa agora, ó, nos ouvindo, para você que está no carro, talvez, nos ouvindo, para você que está sentadão aí no sofá, ligue agora também para a gente no 0800 770 2600. Se torne também um mantenedor do programa da Seitonê na TV, no rádio. E também nesse mesmo telefone do fixo, você ganha também uma revista da Seitonê. Se for no celular, 0 prestadora 11 50 14 2209. E para você que já é mantenedor, nosso muito obrigado. Mas não se esqueça, viu? Ligue para a gente, se informe como se tornar um mantenedor. Colabore também, faça a sua parte, vai ajudar muitas pessoas. E para nós encerrarmos, professor, tem uma pessoa aqui de Diadema, centro de Diadema, que ela diz que está com um problema, perdeu a visão devido a diabetes. E ela quer saber como fazer para recuperar e se tem como recuperar a visão. As pessoas precisam conhecer um pouco o mundo espiritual. E quando as pessoas não conhecem as leis espirituais, não conhecem os estágios do mundo espiritual, muitas vezes criticam a Seitonê porque a Seitonê fala muito sobre o mundo espiritual. As pessoas que sofrem de problema de diabetes, pessoas que têm problema de tumor no cérebro, paralisia facial, a sola do pé ressecada, são pessoas que abandonaram os túmulos de alguns antepassados. Estão perdidos, abandonados, ou estão perto até na mesma cidade, mas não visitam. Ah, porque eu não gosto de cemitério, vai lá, né? É importante cuidar. Não são todos os antepassados que exigem isso. São os antepassados que ainda estão no estágio de cor vermelha, que são ainda apegados ao corpo carnal. São espíritos que reencarnaram poucas vezes, por isso que tem esse apego à parte física, o corpo carnal que ele usou. Se os seus antepassados forem de cor azul ou cor branca e você não visitar os túmulos deles, não vai ter problema nenhum, porque eles não ficam nos cemitérios. Quem fica nos cemitérios, nós temos um exemplo real do que aconteceu, está citado no livro A Verdade da Vida, volume 9, quando a moça chamada Rene esteve em estado de hipnose profunda e foi solicitado para que o espírito dela fosse visitar o cemitério de Nantes, lá na França. Isso ocorreu em 1912. Então ela descreveu, eu só vi espírito de cor vermelha, não vi nenhum branco, nenhum azul. É por isso que as pessoas que abandonaram seus antepassados, não visitá-los, é natural que dê diabetes, é natural que dê problema até na vista, cegueira noturna e aqueles outros problemas que eu citei. Quando você fala em visitar, no caso, se a pessoa é, por exemplo, de uma religião católica, vai lá e leva uma flor, leva uma vela, por exemplo. Limpar a superfície, não digo limpar dentro do túmulo, limpar a superfície. Lavar, em outras palavras, lavar. Porque eles têm cocô de pomba, tem não sei o quê, fica aquela sujeira, aquela imundice. Não é? Isso é um sentimento de gratidão. De amor e gratidão, porque nós temos até a mãe de uma moça que trabalha lá na América Latina, e a tia dela é surda-muda, e ela se comunica mentalmente com os antepassados que a faleceram. E um dia ela estava visitando, ela me contou que quando vai visitar o túmulo dos antepassados, e vai um garoto de 6, 7 anos, ele chega na frente do túmulo do tio e do avô, ele fica cantando música sertaneja. E em casa não canta de jeito nenhum, mas o tio gostava de cantar música sertaneja. Aí um dia, pegaram um pano úmido, limparam a superfície do jazigo, e ela disse, eles estão dizendo que agora estou sentindo um frescor muito agradável, né? E isso dá uma diferença muito grande. Inclusive, quem está com diabetes sempre tem outro tipo de problemas. Muitas vezes tem ansiedade, tem insônia por causa disso. Então, mesmo agora que perdeu a vista, vai visitar o túmulo dos antepassados, peça para alguém conduzir-la, vai lá visitar, limpa a superfície, leve flores, né? Leve flores e em casa leia a Sutra Sagrada no mesmo horário, todos os dias, oferecendo para os antepassados. Isso fará com que até muitas pessoas recuperem a visão. Tem muitos casos que recuperam a visão, tem muitos casos, aquele senhor de São João da Boa Vista que estava com tumor no cérebro, você estava junto? Sim. Quando eu disse para ele, você tem tumor no cérebro porque você abandonou os túmulos dos seus antepassados, ele foi visitar, chegou no dia de cirurgia, veio o segundo exame, totalmente curado, não precisa da cirurgia, né? Então, muito obrigado para você que está em casa, mais uma vez, qualquer pergunta, e-mail, né? sni@sni.org.br. Mais uma vez repetindo, e-mail sni@sni.org.br. Mande sua pergunta para a gente. Um dos professores, um dos preletores da Seitonê estará respondendo para você via e-mail e também alguma das perguntas sairão aqui no programa da Seitonê, rádio ou TV. Só um adendo.
Eu estou falando rápido pela quantidade enorme de perguntas que nós temos. Então, se alguém quiser uma reprise, pode ouvir na rádio, alguma coisa, ou internet, né? Rádio, hoje tem as redes sociais disponibilizando muitas coisas boas e dentre as possibilidades é através do YouTube. Então tem muita gente, mas muita gente ouvindo os programas da Seitonê, assistindo o programa da Seitonê através do YouTube. Professor, muito obrigado aí pelas orientações, pelas respostas maravilhosas. Muito obrigado a você. Obrigado a você que mandou já as perguntas para a gente. Que Deus te abençoe sempre. Seja muito feliz. E essa é a opção única que você recebeu de Deus, é ser feliz. Muito obrigado. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Amanhã, Dia dos Pais, que tal presentear o seu com uma volta ao mundo? Uma volta ao mundo de Deus, é isso mesmo. Convide-o para participar do Domingo da Seitonê, que ocorre das 9 às 11 horas da manhã em centenas de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Você, seu pai e toda a sua família serão abraçados por um ambiente carregado de energias positivas, palavras de alegria, incentivo e toda a paz que se encontra nas palestras, orações e outras atividades voltadas para que as pessoas tenham um verdadeiro encontro com Deus. O que você está esperando? Acesse o site www.sni.org.br/DSNI e ao invés de simplesmente desejar, concretize um feliz dia ao seu amado pai. Domingo da Seitonê, a felicidade de portas abertas para você. E semeou nova vida e esperança o conteúdo de mais um programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, agradecendo de coração a sua companhia. Muito obrigada, viu? O lugar de Deus não é o paraíso, o lugar de Deus é você. Portanto, não adianta orar para merecer ir para o céu, se não conseguir carregar o céu consigo, não é? Então, faça isso agora mesmo em nosso Momento de Oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Um abraço e que Deus abençoe você e sua família. Obrigada, papai de todo o Brasil. Obrigada, pai querido. Muito obrigada. Tchau, tchau.